Olha, ao longo da semana que passou, nós falamos aqui a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, um indicativo que aponta a qualidade de vida em um estado, em uma cidade. É utilizado amplamente no Brasil e o estado do Piauí adota esse método para medir a sua evolução. Hoje nós vamos falar mais a respeito desse assunto, no dia que estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, para uma entrevista conosco, o governador do estado, o governador Wellington Dias. Governador Wellington Dias, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, à TV Cidade Verde. Para participar dessa entrevista, eu também estou recebendo Elivaldo Barbosa, jornalista Elivaldo Barbosa, em tempo real, trazendo as informações da política para nós todos os dias aqui no nosso Jornal do Piauí. A diretora de jornalismo da TV Cidade Verde, a jornalista Nádia Rodrigues, também editora-chefe do Notícia da Manhã. Se você me permitir. Pois não? Parabéns, aniversário dela. Obrigada, governador. Então, Obrigada. recebendo os cumprimentos do governador Nádia Rodrigues, hoje aniversariando. E Fenelon Rocha, que é diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde e também tem uma coluna no cidadeverde.com. A partir de agora, nós também estamos ao vivo na Rádio Cidade Verde 105,3, portanto, em cadeia com a Rádio Cidade Verde para essa entrevista com o governador Wellington Dias. Bom, primeiro eu vou tratar aqui no Jornal do Piauí a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano para a Educação. Nós temos aqui alguns dados que mostram um pouco da importância desses números e o governador vai conversar conosco a respeito disso. Em 2002, o índice era de 0,3. E para informar o nosso telespectador e o nosso ouvinte da Rádio Cidade Verde, esse índice é medido de 0 até 1. Então, em 2002, era 0,3. Em 2017, já é de 0,697. E existe uma estimativa que em 2020 o Piauí consiga alcançar o 0,7 em educação. Portanto, uma espécie de nota 7, né, de 0 até 1 no IDH, no Índice da Educação. Governador Wellington Dias, começo por esses números. Houve um crescimento. Até onde o Piauí quer chegar no Índice de Desenvolvimento Humano para a Educação? Bom, primeiro saudá-lo aqui, todos que estão nos acompanhando, dá uma boa tarde, é um prazer muito grande participar mais uma vez aqui desse momento na Cidade Verde. Veja, eu creio que a minha geração, eu ainda sou muito jovem, o Elivaldo está de cabelo branco, mas é da minha geração, o nosso Fenelon já está careca, da minha geração. Você não, você é muito mais jovem junto com a Nádia. Eu e a Nádia somos bem jovens. Mas vejam, a nossa geração, ela sabe que um dos pontos de atraso do Piauí foi a educação. Eu sou a minha cidade, eu sempre cito, morava ali no município de Paz Landim. Eu nasci em Oeiras, mas morava em Paz Landim, e lá só tinha uma escola. Essa escola só tinha uma sala de aula. Essa sala de aula, a professora só tinha o 4º ano primário, né, ou seja, o 4º ano do ensino fundamental, e ela só podia lecionar o 1º ano. Era o ABC, a tabuada, com aquele papelzinho que furava um buraco. Letra é essa, um B com A, beabá, um B com E, beebé, ou seja... Era um outro momento histórico. Um outro momento, a tabuada, palmada, palmatória, né? Então, era essa a situação. Para eu fazer o 2º ano do ensino fundamental, foi um esforço da minha mãe. A minha mãe tinha feito pelo projeto Minerva o ensino fundamental dela, para quem não conhece também, através do rádio e a apostila, não é um esforço muito grande, ela estudou. O meu pai só fez até o 3º ano primário, né? Ele sabia fazer, escrever, fazer alguma conta, mas não passou disso. E assim, outras gerações. Eu tive que me deslocar para Oeiras, quer dizer, a 150 quilômetros, ou seja, você tinha poucos lugares do Piauí onde estudar. Essa era uma realidade. Mas isso realmente avançou pouco. Ali no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, era o então governador Mão Santa, o Biraci Carvalho secretário, enfim, nós tivemos a reforma que permitiu se implantar o Fundef. Aliás, antes teve uma outra reforma, que foi a que acabou com o vestibular para você sair do 4º ano primário. Você fazia um vestibular
para chegar no ginásio. Que é chamado ginásio. Isso. Para fazer a quinta série. Admissão, né? Fazer o exame de admissão, um livrão que todo mundo tinha medo dele. Que foi interessante, eu fiz o exame de admissão no ano que acabou. Eu, me enganaram. Fiz o exame de admissão lá em Oeiras para fazer a quinta série. Era um vestibular, não tinha vaga para todo mundo. É tipo, aqui só tem vaga para 200. Então, uns 2.000, 3.000 jovens, que nem ia no vestibular, se matriculavam para poder fazer a quinta série, para a gente compreender. No governo do presidente Fernando Henrique, ali em 97, 98, foi aprovado o Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino da Educação, esse que nós estamos ganhando um precatório, porque na época era para a União entrar com um pedaço e não entrou, e aí, ao longo dos anos, o Estado foi quem bancou isso, e os municípios, e agora estamos ganhando. Teresina já ganhou, outros municípios, e o Piauí, que é um volume importante, eu vou falar disso, 1,5 bilhão já reconhecido e mais 600 milhões que eu acho que vão ser reconhecidos. 2 bilhões e 100 aproximadamente. Mas veja, o fato é que o estado do Piauí, aí é que teve a expansão do ensino fundamental. Isso de 98 para cá, que Exatamente. teve um terreno fértil para isso. Então, quando eu assumi o mandato em 2003, aqui perto do 2002, que era 03, a gente tinha pouca escola de ensino médio. O Lula, o presidente Lula foi importante porque ele criou o Fundebinho a partir de uma pressão minha de outros estados para poder a gente implantar o ensino médio em todos os municípios. Então, nós saímos de mais ou menos 145 escolas de ensino médio, normalmente nas cidades maiores, Teresina, Parnaíba, Piripiri, Picos, enfim, já tinha. Mas outras, as menores, não tinham, só tinha o ginásio, como a gente diz. E chegamos a essa rede hoje com 670 escolas públicas de ensino médio. Chegamos a educação profissionalizante em todos os municípios. Governador, em 4 anos, de 2002 a 2017, ou seja, em 5 anos, dobrou o índice do IDH em educação. 12 anos. 12 anos, dobrou o índice de educação. Agora, como alcançar... 15 anos, né? 15 anos, daria 15 anos. 15 anos, desculpa aí pelas contas. Agora, como alcançar em apenas um ano, já que a gente já está um ano de 2020, esse índice de 0,7, que é considerado um índice alto para o IDH de educação? Então, veja aqui, o Elivaldo está aqui do meu lado, vai se lembrar de uma gravação que ele fez comigo em 2003, num banco da Praça do Café Oeiras, ao lado do Cine Teatro Oeiras. 2004, visitando a minha cidade natal como governador, ele contando um pouco da minha história, e eu lendo para ele uma carta que escrevi ao Piauí em 2002 como candidato a governador. E nela, um dos objetivos que a gente fala é esse aqui, é preciso que se tenha um investimento focado em educação, ou seja, a pobreza no Piauí não tinha e não tem a ver nem com a natureza, nem como se, é a seca, não é nada disso, é educação. E eu colocava o alicerce, a base de tudo é a educação. Então, essa meta, olhando para trás, ela é um número robusto. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 400 mil alunos de ensino médio para 400 mil pessoas com ensino médio completo para mais de 1.200.000 pessoas com ensino médio. Então, isso fez uma diferença. E se você for atrás de pessoas com ensino superior, com pós-graduação, os números também são gigantes. Então, o que eu lhe digo o objetivo era sair de muito baixo desenvolvimento, que é o que significa IDH 0,3, 0,4, abaixo de 0,5, muito baixo desenvolvimento. Alcançamos por volta de 2006 baixo desenvolvimento, passamos de 0,3 para 0,5. Em 2010 já alcançamos 0,6, que é médio desenvolvimento, onde ainda estamos hoje, e agora, eu espero, em 2020, a gente alcançar alto desenvolvimento. O que significa isso? É ampliar para mais pessoas se aproximar de mais de 10, 12 anos de escolaridade. Nós queremos com uma profissão, enfim. Então, é um investimento que vamos fazer agora, eu quero, só porque você me permita aqui, coincide esse período com essa fonte especial de recursos
Eu agradeço muito a Deus aqui, a todos que trabalharam. Nossa Procuradoria foi um trabalho excepcional. Muita gente contribuiu. Veja, nós vamos ter a condição de... nós tínhamos 1/3 aproximadamente da população com mais de 15 anos analfabeta. Não sabia escrever o nome, tá certo? Agora, nós estamos com 16%, 407 mil pessoas com base nos dados de 2018. Se nós conseguirmos tirar 200 mil pessoas dessa situação, e o foco é para todos, mas pessoas abaixo de 60 anos é menos complexo. Saiu de 33% para 16%, seria mais hoje 16%. Nós vamos reduzir para mais ou menos 7%, 8% a nossa população alfabetizada. Foco, nós queremos agora nessa reforma, tem uma área da educação que cuida da educação regular, são aquelas crianças que estão na idade de fazer o ensino fundamental, a idade certa, e criamos uma outra área só para cuidar de jovens e adultos, né, que o professor José Barros é quem coordena. Então, o secretário Elengera coordena esses 2 grandes blocos. Aqui, matrículas, não perder ninguém. Aqui, os analfabetos. Exatamente. Olha, se você pega, só um dado assim, para encerrar aqui, se a gente pegar os alunos, aliás, as pessoas com mais de 60 anos de idade no Piauí, você vai ter acima de 40% analfabeto. Acima de 40%. Se você pega de 18 anos a 25 anos, é abaixo de 4%. Ou seja, provavelmente aí pessoas com deficiência, que nem a Daniela, minha filha, que não, a ciência ainda não domina para estudar. Então, nós vamos investir para reduzir evasão escolar e abandono, reduzir repetência, para proeficiência em todas as disciplinas, mais focado matemática, português. Estamos com o Instituto Unibanco, Fundação Lemon, FGV, tive agora com a FGV, para um arrojado projeto nessa área. E, é claro, vamos investir para melhorar as estruturas de toda a rede de educação, se Deus quiser. Governador, o senhor fala nessa ampliação, alcançar o maior número possível de pessoas dentro das escolas, mas isso, obviamente, não é suficiente. Como o senhor colocou como estratégia no sentido de fazer com que essas pessoas dentro das escolas pudessem ter o rendimento desejado? Então, esse é outro desafio, né? Veja, é interessante, nós já temos mais ou menos 300 escolas das 670 num patamar que a gente classifica de médio a bom, a ótimo até, como é o caso de Cocal dos Alves, Oeiras, Capitão de Campos, aqui o próprio Liceu, escolas aqui na região do Dirceu, enfim. O que nós estamos querendo agora é ampliar a educação de tempo integral. Nós desenhamos um modelo que é piloto no Brasil, porque assim, a escola de tempo integral, o aluno chega às 7 horas e sai 17h30. Isso aqui é onde está dando o melhor resultado. Qual é um problema? Eu tenho uma cidade que tem uma escola com 600 alunos, para naquela escola eu implantar tempo integral, eu tenho que reduzir 300 alunos daquela escola, porque o aluno vai ter que ficar os 2 turnos. Tem que criar uma outra escola. Melhorar a qualidade, você tem que diminuir a quantidade. Então, o que nós tratamos com o MEC e já pactuamos no Conselho de Educação e agora vamos investir pesado, porque faltava era dinheiro, né? Agora vamos investir pesado. Ora, se nessa mesma escola eu tenho outros equipamentos, laboratórios, biblioteca, quadra poliesportiva, Cinteatro, estava agora ali com o Fábio Novo, inaugurando investimentos ali no complexo do Cine Teatro e Clube dos Diários, se eu tenho espaço para reforço escolar, espaço para estudo de inglês e espanhol, que são as 2 línguas colocadas, mais outras línguas, se eu tenho espaço para a profissionalização, então eu posso ficar com esses 600 alunos. O que está de manhã está nesses espaços à tarde, o que está à tarde está nesses espaços. Como cobrir esse custo pela manhã. Então, o que isso tem de vantagem? O modelo de educação, ele é de certa forma perverso com o Estado. Nós estamos agora na luta pela renovação do Fundeb, e o Fundeb, na verdade, ele é bom pela parceria com os municípios, mas os estados que botam, o Piauí bota mais ou menos 60% do dinheiro do Fundeb. O município bota 30%, os municípios todos. E a União
bota 10. Lá atrás não botou, por isso que está pagando essa diferença agora. Agora nós estamos trabalhando junto ao Congresso, junto ao ministro Paulo Guedes, o ministro da Educação e o próprio presidente Bolsonaro, para ver se amplia para 20% a participação da União. Ele está querendo pegar o fundo social dessa área de gás e petróleo, nós estamos concordando para esse objetivo. Por quê? Porque, veja, a ideia é de tirar de estados como o Piauí, nós todo ano compulsoriamente repassamos, esse ano, cerca de 700 milhões da nossa receita de educação, transferindo para os municípios, tá certo? Pela regra do Fundeb. Nós trazemos de volta um valor do Fundeb por aluno. Então, mais ou menos R$ 3.500 por aluno. Então, o custo aluno, ele tem que se situar aqui em mais ou menos 5.500, 6.000, para quê? O que a gente traz de volta do Fundeb, mais um complemento para fazer no mínimo 25%, 26% em educação, para a gente garantir essa condição. Então, eu acredito que com esse desenho nós vamos melhorar e muito, porque o objetivo é todas as escolas boas, com qualidade. Com qualidade. Vamos, inclusive, trazer alguns números aqui sobre a quantidade o número, né, de escolas dos municípios. No ensino infantil, já existem cobertura de 224 municípios. Então, os 224 municípios... Nesse recurso agora, que os prefeitos vão se alegrar com o que eu vou dizer, nós queremos completar obras de creche, ensino infantil, normalmente é feito junto, porque deu um problema no MEC e tem um monte de obras dessas paradas nos municípios. A ideia é do Estado ajudar os municípios para ter uma ótima rede. Então, essa rede aqui é administrada pelos municípios? Pelos municípios. 224, mas o governo promete ajudar, então. E parabéns aqui aos municípios, porque tanto nessa área de educação infantil nós vamos crescer mais, mas estamos crescendo, como no ensino fundamental, o Piauí é um grande modelo para o Brasil. No ensino fundamental, destaque nacional, 97% dos alunos matriculados e assíduos, portanto, 97% só 3% de evasão, né? Vamos colocar só para dar um dado, o Brasil é próximo de 88, 89. O Brasil, tá certo? Bem estamos bem acima do Brasil. Da média nacional. Então, está também nos 224 municípios a cobertura do ensino fundamental. E temos mais dados aqui que dizem respeito ao ensino médio. Cobertura em 224 municípios também. Governador, aqui chegando em ensino médio, o senhor falou nós vimos aí os números, 97% de alunos que permanecem na escola, a cobertura integral, a possibilidade de estender ao máximo possível a escola em tempo integral. Quando você faz escola em tempo integral, a mesma estrutura diminui pela metade a quantidade de vagas de alunos. Como fazer para garantir que esses 224 municípios tenham não só escola, mas tenham qualidade do ensino? Então, a qualidade ela vai se dar nesse aspecto que eu lhe falei, a proeficiência nas disciplinas. Como é que se faz isso? Eu faço a medição. Qual é o lado bom? O Piauí tem o SAEP, que é o Sistema de Avaliação da Educação, e ele é feito antes do governo federal. Por exemplo, a gente fez o ano passado, estamos fazendo novamente, agora vamos fazer, inclusive, nos municípios. Então, eu sei, em cada escola, qual é a que tem problema, em quais disciplinas, em quais salas de aula, em quais alunos. Então, com esse sistema, isso permite a gente trabalhar. Um reforço especial para os alunos. Eu trouxe agora, eu agradeço a ele por ter aceitado, o Amaral, que foi o grande destaque lá de Cocal dos Alves. Ele está na nossa fundação de pesquisa. Professor Amaral. Exatamente, é quem vai coordenar todo um trabalho com a nossa rede para essa área da qualidade. Agora, governador. Olha só uma coisa que ele me disse esses dias que eu não tinha observado. Ele diz, olha, no mundo novo, não é fácil fazer o aluno fazer o dever de casa em casa. Tá certo? Então, o que foi feito lá em Cocal dos Alves? O aluno chega 7 horas, aquele primeiro momento da aula é o dever de casa ali. O antigo dever de casa. O antigo dever de casa agora é dever na escola, tá certo? Cercando tudo. Agora, governador. E ali ele consegue trabalhar isso, lá ele vai até, como lá é tempo integral, são 9 horas, não é, na sala de aula, e o resultado é muito bom. Quer ver outra coisa? Os melhores alunos formando grupos para dar aula para os outros alunos.
Tá certo? Então, nós queremos Monitores, trabalhar isso, reforço. monitores, isso. Então, esse caminho de alternativas para melhorar a qualidade, nós vamos fazer. Tá Nessa certo? estratégia, governador, de ampliar oportunidades de acesso ao ensino, o governo desenvolveu a modalidade de ensino à distância, uma estrutura própria. Chegou a existir até na forma de coordenadoria que sofreu modificação na última reforma administrativa. Como é que tem sido dado o tratamento a essa modalidade agora? Então, ela está dentro da estrutura da educação, ela tem por objetivo, principalmente, chegar onde nós não chegamos. Você tem uma situação em que o Estado faz um concurso. Eu quero professores de matemática em tais lugares, de química em tais lugares, de física em tais lugares, de inglês ou de espanhol. No último concurso, 70 municípios, ninguém nem se inscreveu para estes municípios. E aí? Eu vou ficar com a escola sem professor de matemática, de química, de física? Então, a mediação tecnológica é uma educação presencial, professor em sala de aula, aluno em sala de aula, e eu coloco alguém muito preparado para fazer à distância aquilo que eu não consigo presencial. Tá certo? E o outro caminho... A medição de resultado desse modelo tem sido positiva? Extraordinária. Vou pegar aqui, tanto na área da educação, porque isso aqui ela é misturada com presencial, ninguém sabe o que está dando mais efeito. Mas tem a mediação tecnológica pura para a área da profissionalização e para a área de ensino superior. O de ensino superior, a medição é feita de 1 a 5, a qualidade das universidades. Todas aqui com nota 4 e até tem de 5, para você ter uma ideia, que é uma coisa extraordinária. Ou seja, se nem tirar 8 e tirar 9 ou tirar 10, tá certo? De 0 a 10. Então, é um resultado muito bom. Outro dado, na hora dos concursos, na hora do vestibular, para dar um exemplo, na hora do Enem, junto com o preparatório e a qualidade da educação, o Piauí é primeiro lugar do Brasil, 72% das vagas de ensino superior, alunos da rede pública. E já somos assim antes da cota. Lá atrás, nós alcançamos já 60%, 62%, com o cursinho popular que virou o pré-ENEM, enfim. Então, isso é uma coisa extraordinária. E o que é que eu lhe digo? Um foco é a profissionalização. Não faz sentido um investimento da sociedade em educação. O cidadão, né, o rapaz, a moça, jovem, chega em casa, terminei o ensino médio. Qual é a sua profissão? Nenhuma. Mas eu vou fazer vestibular, tá bom? E se não passar no vestibular? Então, nós estamos oferecendo e estimulando a ter mais profissionalização. Por isso, a rede de profissionalização, que o Piauí é recorde nesta área. Nós temos aqui, cobertura em 224 municípios, né, do ensino técnico profissionalizante. É o primeiro estado brasileiro a alcançar a cobertura de 100% dos municípios. Nesse modelo do ensino técnico profissionalizante, governador, está o ensino também à distância incluído aqui? As pessoas já saem com uma profissão. E como é que se define qual é o tipo de ensino profissionalizante para cada região? Então, nós temos hoje, como está nesse mapa aqui, cada uma dessas cores são 12 regiões, né? São 12 territórios de desenvolvimento. Então, eu sei que lá no litoral, o desenvolvimento vai para a área do turismo, vai para a área da piscicultura, do comércio. Você tem lá uma ideia. A partir daí, nós planejamos quais as profissões de nível médio, quais as profissões de nível superior, e com jovens e adultos agora, nós criamos uma modalidade nova. Qual é a modalidade nova? É o programa Certifique, é o primeiro do Brasil. Está na Constituição Brasileira desde 1988, que o Brasil vai reconhecer os saberes naturais. Foi regulamentado ali em 2016, ainda pela presidenta Dilma e o ministro Aloysio Mercadante. Eu era senador na época lutando por isso, porque eu tinha visto no Chile, né, o efeito dessa situação. O que acontece? Eu tenho aí na sua cidade quem é o melhor pedreiro. Muitas vezes é uma pessoa de baixa escolaridade. Quem é o melhor mecânico, quem é que faz a melhor comida típica, quem é melhor costureira, quem é o melhor agricultor, ou seja, ora, o que nós fazemos? Uma banca examinadora, que nem mestrado e doutorado, onde, por exemplo, engenheiros, técnicos industriais avaliam
o que diz que é pedreiro. Sabe fazer a massa, sabe assentar um piso, sabe levantar uma parede. E ele faz um relatório e nós certificamos. Dá um certificado de auxiliar de pedreiro. Quer se aperfeiçoar? Quer. Então, essa profissão precisa aprender a dominar a leitura, precisa saber fazer conta, aquilo que é essencial. Não precisa de espanhol, de biologia, não, é aquilo que é necessário. E lá na frente a gente certifica e ele vai ser um mestre de obra. Qual é a mudança? A gente entregou agora o diploma para o pessoal dessa área de banda larga, de internet, enfim. Gente que já tinha um ensino médio, mas não tinha profissão. E ele era o melhor lá na empresa, mas não ganhava porque não tinha um certificado. Então, nós fomos lá, testamos, deu o certificado, melhorou a renda dele. Ele passou a ser pago com uma renda melhor. Então, esse caminho da educação me entusiasma muito. E mais um dado, nós também estamos fazendo expansão de ensino superior. Nós já chegamos a 182 municípios com educação de ensino superior. Eu estava agora lá em Acauã, lá no sul do Piauí. Não é? Você poder ter ali a universidade aberta, uma cidade pequena, poder ir lá em Guaribas, poder lá na cidade... Enfim, são 42 municípios que estão faltando, 182 já tem, nós vamos agora completar neste segundo semestre os últimos 142 municípios. Eu tive problema agora 42. porque a fonte dessa... São 182 que já tem e 42 municípios que vão ter até o final do ano. Isso. A gente teve dificuldades no pagamento aí agora até o primeiro semestre. Eu quero pedir desculpas aqui a professores e alunos, porque a gente tem um fundo e esse fundo era junto com o incentivo à energia. A energia subiu, consumiu o dinheiro do fundo e eu tive dificuldade de arcar, mas graças a Deus já encaminhado para regularização. Fenelon Rocha. Governador, a gente tem uma grande transformação na formatação do ensino médio, que é o novo currículo, que cobra qualificação específica dos professores, que cobra uma outra estrutura das escolas, e o senhor está recebendo esse precatório do Fundeb. Como o senhor quer jogar esse dinheiro, investir esse dinheiro dentro dessa estratégia de transformação do ensino médio? Olha, o objetivo é, primeiro, ninguém que nascer no Piauí, ao completar 18, 20 anos, ter menos do ensino médio. Esse é um objetivo. Lado bom, já é uma realidade para aquela geração que começou a estudar ali no início desse século. Bom, qual é o investimento que temos que fazer? Nós agora, ali onde era o Instituto de Educação, nós colocamos dentro da Universidade Estadual para ser uma escola de formação para o serviço público. Eu tenho alguém que é professor de matemática. Lá na prática, a avaliação que se faz é que tem dificuldade de dar aula de matemática. Porque o que acontece? Veja, para lembrar aqui, de primeiro eu tinha a escola normal. A escola normal ensinava para ser professor, era magistério mesmo. Hoje a gente pega de licenciatura em matemática, que não vamos dizer assim, com esse olhar de magistério. Pode ser que vai trabalhar em outros ramos de atividade. Bom, com base nisso, o que a gente está trabalhando é dar a oportunidade aos professores para que eles possam aperfeiçoar o seu conhecimento, o seu preparo, todo um regramento para melhor resultado, maior proeficiência, como se diz, na disciplina que leciona. Então, esse vai ser um ponto fundamental. E quero pagar por resultado, é a discussão que eu tenho com os professores. Se a escola cumpre determinadas metas, se ela tem um número adequado de matrículas, com base na realidade daquele município, se tem baixa evasão ou nenhuma evasão, se tem baixa repetência ou nenhuma repetência, se as notas ali estão igual ou acima da média nacional. Então, eu quero premiar aquela equipe ali, pagando um valor a mais. É individual para o professor e coletivo para a escola? Para a equipe. A ideia é de trabalhar nesse sentido de um sentimento de equipe. Salarial ou investimento na escola? Salarial, a minha ideia é essa. Se eu tenho a direção da escola, e quando
a secretária Regiane, ela fez uma mudança que é de a gente fazer uma seleção, você ter a qualificação e ter ali pessoas habilitadas. Precisa de um diretor, eu trago dali de alguém que já está habilitado. Tem mais de um querendo naquela escola, dos habilitados, ali é votação, não é? Pelos alunos, professores, pais de aluno, etc. Mas assina um contrato para o atingimento dessas metas. Não cumpriu a meta, pode ser afastado. Essa medida da preocupação com a valorização do professor e do aperfeiçoamento desse conhecimento para a sala de aula, há uma preocupação também na renovação, na ampliação do quadro de professores, e aí o Estado vai sempre, uma preocupação constante, que é com as finanças e com a lei de responsabilidade fiscal, mas a contratação de professores, investimento em novos profissionais, isso está previsto, governador? Está, veja só, e aí até para os professores entenderem aqui, à medida que eu tenho, sei lá, a meta do Brasil era pelo menos 20 alunos por professor. Vários estados já estão alcançando, e várias escolas nossas, 30 alunos por professor. Ora, se eu tenho mais alunos, eu tenho mais dinheiro vindo do Fundeb, tá certo? E isso permite, inclusive, pagar melhor aos professores. O que acontecia? Vou aqui colocar uma coisa que, lamentavelmente, aconteceu em alguns lugares. A direção da escola, para poder não abrir mão de determinados colegas, botava escola de 5 alunos, aquela sala de aula ali de 5, aquela outra de 6. Ou seja, você olha, tem tantas salas de aula. Quando você divide pelo número de alunos por professor, você encontra 8 alunos por professor, 6 alunos por professor. Ou seja, o custo aluno ali está 15, 20 mil reais por professor. Ora, mas isso não tem no mundo quem suporte, nem o custo de medicina tem um valor tão alto como esse. Então, esse formato que estamos desenhando, ele permite sustentabilidade, que é o que eu quero aqui lhe responder, que permite, inclusive, manter a valorização do magistério. O Piauí já paga o piso do magistério no Brasil em torno de R$ 2.800. O Piauí já paga R$ 3.600, tá certo? Tem um plano de carreira, na média, R$ 4.500, vai até R$ 8.000 em algumas situações em que vai fazendo pós-graduação, graduação, e isso dá também um crescimento interno. Então, veja, em forma resumida, dentro do desenvolvimento humano, eu gostei muito aqui de ter a oportunidade, eu quero agradecer, de tratar sobre educação, porque isso aqui é o alicerce. É daqui que vem as outras coisas. Se eu tenho pessoas com maior formação, isso é bom para a saúde, isso é bom para a paz, isso é bom para as condições da renda, as pessoas vão produzir mais, vão ser empreendedores, outros vão trabalhar muito essa linha do empreendedorismo também. Formar não só para ser empregado, mas para ser empreendedor, capaz de empreendedor. Eu vou aproveitar a oportunidade que você está falando de renda, Livaldo Barbosa conhece bem esses projetos, Nádia e Fenelon também, esses projetos que incentivam a produção de energias renováveis. Isso é fato, tem ganho atenção, porque gera renda para aquelas pessoas que recebem esse serviço. Como é que isso pode mudar a realidade dos municípios piauienses, principalmente nas regiões onde é mais propício a incidência de vento e sol? Então, os municípios, eles têm um ganho porque, pelo formato da distribuição do ICMS, embora haja, a receita seja lá para o destino da energia, mas, vamos dizer assim, a participação do município é alterada na distribuição do ICMS. Conta como se fosse tributado em favor daquele município. Então, municípios como Marcolândia, Caldeirão Grande, agora Lagoa do Barro, ou seja, os municípios produtores, Ribeira do Piauí, produtores de energia, eles passam a ter um ganho na cota do ICMS, em razão de ser produtor, gerador de energia. Tem um debate no parlamento, que agora eu acho que ele vai andar e para ter uma posição, que é de que no parlamento uma parte da receita com a venda de energia, mesmo que seja para outro estado, ele venha para o nosso estado e venha para o município gerador.
ele venha para a origem. Hoje é zero, né? Hoje é zero. hoje é Hoje é zero. E Por a esse critério é zero. A força do lobby dos... Ele recebe da parte interna da receita própria do Estado. Mas a força do lobby dos estados que compram essa energia elétrica é muito forte na tentativa de impedir isso, É governador. que ou a gente faz essa mudança no Brasil agora, enquanto... Você pega assim, o Brasil produz hoje aproximadamente 120 gigas de energia. Gigawatts. Gigawatt. E de energia eólica e solar, que são as fontes renováveis, mais ou menos 10%. Isso aqui vai crescer. Ela vai para 20%, vai para 30%. Quer dizer, resolver hoje, enquanto está baixo, é o desafio, é o melhor momento. Por que eu falei aqui? Porque também está andando, e eu estou otimista, dizia há pouco aqui para o doutor Jesus, que nós podemos ter uma coisa impensável, que é, no meio de uma crise, ter a reforma tributária. O Rafael, presidente do Conselho dos Secretários de Fazenda, está chegando hoje da China, né? Foi lá apresentar algumas oportunidades do Piauí, uma preparatória para a agenda que eu vou fazer agora, a partir do dia 1º de agosto. Mas veja, o que nós estamos trabalhando? É um modelo que teve um acordo de 27 estados. Era impensável isso. Eu era deputado federal, a gente tentou, não conseguiu, voltei para o Senado, tentou, não conseguiu, durante meu mandato anterior de governador, a gente tentava. Por quê? Porque São Paulo, Manaus, Zona Franca, entrava ali em campo e não dava. E uma ideia muito inteligente. Qual é a ideia? Como é que o Estado que vai perder com a reforma vai se compensar? A União vai botar um dinheiro, ninguém confiava. Vai ter a repatriação, ninguém confiava. Agora, a fórmula é 3,6% de todo o bolo, que é mais ou menos o que se acha que vai se perder. Alguns estados vão perder um total de 3 bilhões, os que vão perder, 3%, melhor dizendo. Então, do própria receita conjunta, município, estados e União, o município ou o estado que perder, ele é compensado, tá certo? Então, isso aqui deu segurança, e eu acho que é um ponto positivo. Nessa reforma, o que vai acontecer? Toda a mercadoria vai ser tributada com a receita para o destino da mercadoria ou do serviço. Não mais na origem. Não mais na origem, mas aí é todo. Onde é que o Piauí ganha? O Piauí é um grande consumidor de outros produtos dos outros. A gente exporta energia, exporta soja, exporta milho, mas a maior parte da nossa riqueza, ela vem de outros lugares. Então, isso vai dar um ganho para o Estado e para os municípios. Agora, na expansão do setor energético, nessa área de renováveis, há uma queixa ainda do setor produtivo, governador, diz respeito à agilidade no licenciamento ambiental. Que instrumentos o governo está montando ou instalando para resolver essa barreira, essa pendência? Notícia boa, a gente deu solução. Eu chamei mais concursados, fiz o concurso, chamamos mais concursados para a Secretaria do Meio Ambiente. E isso, pode examinar, resultou em mais agilidade. Por que isso é importante? Criamos duas coisas. A agência reguladora e, do outro lado, um quadro técnico melhor na área do licenciamento. Agora estamos investindo pesado no outro problema, que é na área da regularização fundiária. O doutor Francisco Lucas, que foi presidente da OAB, eu convidei, ele aceitou para cuidar dessa área. Por quê? Porque na hora do leilão, veja aqui, nos últimos leilões o Piauí se destacou. Agora ficamos com 40% de tudo que era para o Brasil inteiro, Piauí. Tá certo? Mais investimentos. Por quê? Porque tinham projetos prontos, licenciados, resolvido todos os requisitos. Então, eu estou, assim, bastante animado, e não só na área de energias, mas nós temos, assim como vai crescer o IDH da educação, nós temos o desafio de crescer a qualidade de vida, porque é a expectativa de vida, que essa nós temos chances, não é, de comemorar até 2022 a IDH 0,8, que significa muito alto. Então, isso aqui é uma coisa extraordinária. Nós já estamos em mais de 0,7. Na área da renda, que é um problema, a nossa renda era pobre, mas era pobre mesmo, né? A renda é mais difícil de recuperar, né? Esse não é fácil, porque depende da economia nacional, enfim. Mas ainda assim, hoje saiu a projeção com base no primeiro semestre, nós estamos aqui no intermediário, nos que podem crescer até 1,5%
esse ano. Eu espero que a gente melhore esse segundo semestre para crescer pelo menos 2%, 3% o Piauí. O Brasil, você vê, as projeções agora já são abaixo de 1, não é? No crescimento. Então, mas é um crescimento diversificado, por isso que eu acho que a chance do Piauí ela é muito grande. Hoje eu estive com a equipe tratando de um plano de investimento, onde vamos investir para recuperar toda a nossa malha rodoviária no Estado. Desse empréstimo do Plano Mansueto, a primeira prioridade é essa. Quase R$500 bilhão de investimentos. Nós vamos ter mais ou menos R$500 bilhão de investimentos nessa área, na área do intermodal de transportes, ou seja, recuperar as estradas, completar outras que estão faltando, aeroportos, aeródromos, marina, essa área relacionada, o próprio metrô. Dinheiro dessas operações de créditos que já estão sendo solicitadas na Assembleia? Não, nós vamos estar encaminhando. Aquilo ali era mais o alongamento da nossa dívida de precatório, que a gente tem um ganho porque vai pagar uma prestação menor. Tem essa outra que a lei permite a antecipação do Fundef, poder aplicar hoje o que vai ser pago em dezembro do próximo ano. A gente pode ter uma antecipação. Já vai ter essa entrada de recurso este ano? Este ano. Vamos fazer o leilão, se Deus quiser, agora em agosto. Eu quero apresentar um plano de trabalho, dialogar aqui com o TCE, mandar um projeto para a Assembleia com o plano de aplicação. Mas o objetivo é esse. Eu acho que eu tenho cobrado da equipe, não é fazer a obra A, a obra B. Eu quero aqui, eu quero reduzir analfabetismo, quero reduzir repetência, quero manter o aluno na escola. Como é que eu faço? Quais são os investimentos que eu tenho que fazer para isso acontecer? Senador, se a renda, esse tripé importante, né, do IDH, qualidade de vida, renda, educação, e é um dos que o senhor diz aí, os que mais fogem da sua direta responsabilidade, porque depende um pouco da economia também, mas o que o Estado pode fazer, já que também passa pela recuperação da renda e da retomada de emprego, o crescimento do Estado, a atração de investidores para o Piauí, a atração de grandes empresas, porque o Piauí não está conseguindo atrair grandes empresas para cá? Nossa! O maior investimento em energia do Brasil é do Piauí. Investimentos assim, nós somos o terceiro nessa área do agronegócio. Nós agora somos o quinto nessa área de fruticultura irrigada, que lá atrás, Rio Grande do Sul, outros que eram os maiores, hoje o Nordeste cresceu muito. Nós não éramos nada, somos o 9º do Brasil, o 3º do Nordeste em piscicultura, não é? Ou seja, em diversas áreas, continuamos agora em 2º no mel, era 1º, 2º, 3º, enfim. Então, o que eu quero é trabalhar pequenos, aqui tem uma forte participação do Poder Público, a Agência de Fomento, agora com o Luiz Carlos Everton, está cuidando disso muito fortemente. Eu quero fazer uma capitalização lá para aumentar a capacidade de investimento da Agência de Fomento. E, veja só, Nália, na hora que eu faço a adutora do litoral, para dar um exemplo, que está em obras, tá certo? E vai terminar agora no próximo ano, como foi prometido, eu estou falando de mais resort, estou falando de mais hotéis ali em Luiz Correia, a região do Coqueiro, a região Barra Grande, Barrinha, ou seja, Cajueiro da Praia, isso aqui. Garantir a infraestrutura. Porque hoje é um problema. Governador, até em cima do que o senhor está dizendo, falou da adutora do litoral, e eu pergunto sobre as obras que foram paralisadas com a chegada desses recursos, principalmente o do Finisa 2. Como o senhor quer colocar em atividade quantas obras? Mais ou menos 400. O que é que isso representa em movimentação, principalmente de emprego? Isso representa 315 milhões circulando na economia do Piauí. É mais do que isso, porque uma parte disso está junto com o orçamento geral da União ou com outros contratos de empréstimo. Vou dar um exemplo. Por conta de 4 milhões de reais do Finisa, liberado agora, a gente libera a BR-316, que são cerca de 60 milhões. O Finisa entra como contrapartida necessária? Ele entra com a parte da supervisão e a outra fonte, que é o Proinvest, entra com a parte da obra, da duplicação da 316. A 343 também é mais ou menos 40 milhões. A gente tem a supervisão também com o Finisa. Então, no total, algo como 1 bilhão e 100 milhões, ou seja, os 315 mais outras fontes,
vão circular no Piauí. Só a parte, vamos dizer assim, propriamente do Finisa, são cerca de 8 mil empregos que nós vamos gerar na economia. Estou numa luta grande para ver se a gente agora até a próxima semana, ou no máximo a 1ª de agosto, a gente retoma da ferrovia transnordestina. São 3, 4 mil empregos, né? E uma obra extraordinária para o Estado. O que cabe ao Estado na obra da Transnordeste? Resolver pendências, por exemplo, que na verdade nós fomos para dentro. Precisa... Meu governador, só para que o nosso telespectador entenda que é uma obra de responsabilidade privada, mas que tem uma parte que cabe ao Estado. Ela é, na verdade, uma espécie de PPP, tem uma participação do governo federal e uma outra, com recursos da Sudene, etc., e uma outra da empresa, Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN, não é? E forma o grupo Transnordestina. Bem, só que deu um problema lá em Paulistana, numa comunidade que, com muita justiça, explodiram dinamite e casas racharam, tem que resolver. Então, nós fomos lá para mediar e encontrar a solução. A ferrovia tem uma comunidade que está de um lado e outra do outro. Como é que as pessoas vão passar? Tem medo de ser atropelado pelo trem. Nós estamos fazendo um viaduto para poder passar para o outro lado. A Equatorial precisa resolver o problema de energia numa casa de mel. Tem nada a ver com a ferrovia, mas tem a ver com o interesse da comunidade, vamos resolver também. Então, a participação do Estado foi a regularização por onde passa a ferrovia e apoiar no sentido de que ela possa andar e ter... E a bancada federal ajuda, porque muitas vezes tem dificuldades lá da burocracia, tem que desburocratizar para poder sair. Mas, assim, são 2,3 bilhões de investimento. Eu falei aqui, o investimento não é grande, o investimento da CGN, que é essa que eu vou atrás demais lá na China agora. São 2,1 bilhões, eles vão estar comigo agora dia 1º, quinta-feira da próxima semana, eles virão ao Piauí, o próprio dono da empresa, e eu irei lá ter uma reunião com a direção para encorajar o novo investimento nessa área de energia eólica e energia solar. Então, o que eu quero aqui lhe colocar, na verdade, nessa conjuntura dificílima, e era ruim porque ela abalou, mexeu com as finanças do Estado, a gente passou a ter dificuldade de coisas simples, transporte escolar, problema aqui de repasse para o município, enfim, porque teve um baque, por isso que eu tive que adotar um corte de mais ou menos 400 milhões de reais para poder voltar a garantir as condições de equilíbrio e capacidade de investimento, que nos mantém bem posicionados na avaliação do Tesouro Nacional, nos mantém com condições de crédito e condições de participar com o orçamento da União. Então, o que é que eu quero dizer? Nesse instante, são cerca de 18 bilhões do setor privado em andamento, fora da Transnordestina, que deve entrar ainda nesse semestre, fora outros investimentos. Então, é um momento, graças a Deus, bom para o Estado do Piauí. A liberação do Finisa dá esse ânimo, esse recurso da educação dá esse ânimo, esses alongamentos de dívida que estamos fazendo no precatório, vamos fazer com alguns contratos. Esse contrato do Finisa é um contrato, não é que 10 anos, taxa de 14% ao ano, 16%. Ora, e se eu tomar um empréstimo, em vez de 10 é em 20, 25 anos, a taxa em vez de 14 ela é 8, 9, 10, ela é menor. Então, eu vou pagar uma prestação menor. Pagando uma prestação menor, sobra mais dinheiro para tocar as outras coisas do Estado. Então, esse é o caminho, porque às vezes confunde como se fosse um bocado de empréstimo. O valor da dívida é o mesmo. Alongou, continua o mesmo. Ela é 1 bilhão e 800, continua 1 bilhão e 800. O precatório é 1 bilhão e meio, continua 1 bilhão e meio. A prestação é que vai diminuir. Não compromete a capacidade de endividamento do Pelo Estado? contrário, ela melhora a capacidade porque a despesa anual cai com a prestação menor. Sobra mais para Inclusive, é bom para a União, porque também reduz a capacidade do endividamento anual da União. Governador, vou voltar a falar aqui sobre o IDH. Isso que a União está apoiando. Viu? Que a União está apoiando. Nós vamos falar da União daqui a pouquinho e dessa relação com os governadores do Nordeste daqui a pouco. Governador, mas antes eu queria falar um pouco mais do IDH, porque no caso, por exemplo, da saúde, né, um dos pontos que se trata é da questão da qualidade do atendimento de saúde, longevidade, qualidade de vida nesse sentido.
E no caso, por exemplo, dos investimentos recentes em saúde, existe um ponto que é uma espécie de gargalo que o governo tem que enfrentar, que é a saúde de crianças que nasceram ali, que acabaram na maternidade, investimento nas maternidades, e no atendimento nos municípios ou em regionais, do acompanhamento do pré-natal, desse cuidado todo. Como é que o governo está pensando isso, até para reverter números meio comprometedores de crianças, né, que faleceram ainda bem jovens logo ao nascer? Então, eu quero aqui agradecer, inclusive, aos médicos, enfim, a todos da saúde que retomaram as atividades. Porque qual era? Precisa melhorar, precisa investir mais para melhorar as condições de trabalho. É tudo que eu quero, tá certo? Não precisa negar a dificuldade. Mas mesmo assim, e eu sou grato aqui de novo a essa integração com a bancada federal, né, aqui eu destaco, o senador Ciro teve um papel muito importante, o senador Marcelo como ex-ministro da Saúde, o senador Elmano, ou seja, independente da política, a Câmara, a nossa bancada também tem tido uma postura, não é, maravilhosa, assim, de compromisso mesmo, aqui independente de quem concorreu, de que lado, enfim, o deputado Atila Lira, que é o coordenador da bancada, a deputada Marina e todos os outros parlamentares, eu fui em uma reunião com eles agora, todo mundo muito interessado em trabalhar e ajudar, não é, a fazer a sua parte nesse ponto. Então, são 240 milhões em investimentos em educação e vai ter mais cerca de 100 milhões dessa operação de crédito que estamos trabalhando. Qual é o objetivo aqui? Você disse, é preciso reduzir mortalidade de crianças e mortalidade de gestantes. Eu estou falando aqui de pessoas bem jovens. Né? A mulher, normalmente, o período de gravidez se dá numa idade ainda muito jovem. Pois bem, eu tenho que ampliar. Eu fui agora em município de Água Branca. Qual é a ideia? Ampliar investimento nessa área materno, tá certo? Floriano, estive agora lá com o prefeito Joel, também inaugurando numa unidade de saúde, uma unidade que pode permitir salvar vida de bebês ali, com crianças. E assim em Parnaíba, em Bom Jesus, agora em Corrente, estamos investindo, em Esperantina, municípios como Barras, nós vamos fazer agora um investimento, estive lá com o prefeito agora. Então, quando alguém morre com 100 anos de idade e morre um bebê antes de 1 ano de vida, na conta da expectativa de vida, você soma 0 mais 100. Esse bebê tinha 0, aquela outra pessoa morreu com 100. Quando eu divido por 2, dá 50. Então, quando morre um bebê, a expectativa de vida desaba. Quando morre uma pessoa jovem, aí nós estamos trabalhando na saúde, vamos fazer investimentos muito fortes também na área de água e saneamento. Vou caminhar nessa linha de Teresina com mais 3 outros blocos, tá certo? Blocos quer dizer, cada bloco com mais de um município? Mais de um município. A região de Picos, região aqui do entorno da Grande Teresina, regiões ali do sul, Floriano, Bom Jesus, Corrente, enfim. Qual o objetivo aqui? É que a gente possa ter água de qualidade, universalizar. Vai ter com esse modelo, o sistema continua público, os servidores continuam como a gente permaneceu, dentro do seu regramento normal, e fazemos um investimento numa velocidade maior, com dinheiro do privado. Em Teresina são mais de 400 milhões já investidos. O Estado não teria esse dinheiro, tá certo? E talvez nem a desenvoltura para aplicar nessa velocidade. E, além disso, onde não tem água, onde não tem banheiro, onde não tem tratamento de lixo, onde não tem coleta de lixo, que é um problema gravíssimo, essa parte do lixo no Piauí. Para quê? Para ter menos doenças, para ter mais saúde. Além disso, está morrendo muita gente no trânsito. Então, nós vamos fazer um investimento aqui nessa área do trânsito, nas rodovias e nas cidades. Ou seja, nós temos um mapa, não é? Doenças crônicas, pessoas que estão morrendo de diabetes, estão morrendo de câncer. Então, nós temos que trabalhar de modo muito profissional, porque é isso que reduz não é? Esse formato pode chegar as mortalidades e aumenta a expectativa de vida. Pode chegar em Parnaíba esse formato aí de investimentos privados na área de abastecimento da água e saneamento básico? Parnaíba eu tenho que resolver lá, inclusive abrir um diálogo com o prefeito Monsanto, porque houve uma iniciativa, houve uma judicialização, nós temos que chegar a um entendimento. Eu quero sempre respeitar
não é, os líderes municipais, mas eu acho que vamos chegar a um bom entendimento, porque ele também quer o melhor, não é, para o município. Bom, nós vamos a um intervalo comercial, mas nós vamos continuar conversando aqui com o governador Wellington Dias a respeito de investimentos, a respeito de medidas, da situação financeira do Estado. Vamos trazer esses assuntos daqui a pouco. Depois do intervalo, voltamos a instantes.